De forma recorrente, eu recebo sempre uma pergunta: como que o Centrão consegue manter tanto poder no Brasil? E é sobre esse assunto que eu quero falar com você hoje. Olá, eu sou Marcelo de Giuseppe, cientista social e político, CEO aqui do Instituto IBESP. Eu vou falar sobre um assunto que é recorrente aqui. Sempre me perguntam quando eu apresento uma pesquisa: olha, como é que o Centrão tem tanto poder no Brasil? Por que os partidos de centro conseguem sempre manter esse poder? E eu tentei elencar aqui 5 pontos para chamar atenção sobre a minha experiência através de pesquisas, né? Não é só a experiência conversando com o meio político, mas principalmente através de pesquisas, ouvindo o que a população tem a dizer também sobre o Centrão, mas também sobre todos os espectros políticos do Brasil. Isso é um assunto que me encanta, porque você acaba discutindo com pessoas que são muito apaixonadas. Isso vem aumentando muito a paixão pela política. Eu gosto muito disso, as pessoas estão querendo entender um pouco mais sobre política, infelizmente entendem pouco e acabam querendo soluções fáceis, né? E a política não é assim que se resolve. E aí alguns pontos que me chamam a atenção, assim, eu anotei aqui de forma rápida. A base do Centrão é uma base pragmática, ela não é ideológica. E aqui eu entro no ponto que eu gosto muito de falar. Falava até ontem com uma pessoa que trabalha com um deputado ali do PL, né, bolsonarista. Diferente de alguns políticos que aparecem na internet, começam a falar demais, começam a ter muito like, começam a ter muita resposta pela internet, acabam criando uma base de internet, o que dá para ele ali voltar a ser um deputado, ele acaba não conseguindo ter uma base maior. Por quê? A base do Centrão ela é uma base pragmática porque ele trabalha muito com pesquisa. Eu sempre faço o mesmo movimento, né? Os partidos de direita, os políticos de direita, eles consomem isso de informação, de pesquisa. Em compensação de redes sociais, um absurdo. Quando a gente pega os políticos de esquerda, eles consomem isso de pesquisas e também vêm consumindo cada vez mais de redes sociais. Em compensação, os políticos de centro, eles consomem isso aqui de pesquisa. E as redes sociais, eles têm ali como uma ferramenta ali de complemento. Diferente, então, ele tem ali realmente a opinião do que pensa, digamos que seja Brasil, né? O que pensam os brasileiros. Ele não tem o que pensa ali a bolha da internet. Se você quer entender um pouco mais sobre essas bolhas de internet, por favor, vá até janeiro de 2024. Vá ver a pesquisa ali que a gente colocou no nosso aplicativo. O nosso aplicativo, se você não teve acesso ainda, vem aqui do lado direito, bate aqui o seu QR Code, conheça o nosso aplicativo, que é um aplicativo bem fácil de se lidar, mas vai até janeiro de 2024, onde nós fizemos uma pesquisa sobre redes sociais. Eu fui educado e dei o nome dessa pesquisa de desafios das redes sociais, mas na verdade são os obstáculos das redes sociais, porque na cabeça de muitos políticos as redes sociais elas têm um alcance universal, ela fala com todo mundo viu, todo mundo quando passou o dedo parou ali para ver o vídeo e ali a gente mostra que nem todo mundo tem redes sociais, nem todo mundo está com os dados corretos nas redes sociais, tem crianças ali com idade de adulto e a pessoa acha que está falando com um adulto, está falando com uma criança e por aí vai. Vá lá e confira isso. Então, o político de centro ele tem muita pesquisa na mão, ele consome muita pesquisa. E quando ele tem pesquisa não só nacional, tem regional, tem a pesquisa da cidade de interesse dele, então ali ele tem realmente a informação do que ele entende. E aí ele se move por interesse dele. Fala assim, olha, para onde está remando a maré? Para cá, então eu vou para cá. Ah, não, mudou, agora é para cá. Então ele percebe o caminho que ele deve andar. Então, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é que o político de centro, ele é pragmático, ele não é ideológico, ele não grita na internet, consegue 200 mil visualizações, 300 mil likes. Eu, por exemplo, aqui, os nossos vídeos, ele teve alcance de 15 mil visualizações. Para mim, o que interessa são as pessoas de interesse realmente na política, na pesquisa, que é o que eu quero falar aqui com vocês, e não sobre discussões baratas de boteco ali, que eu gosto até de sentar e tomar uma cerveja, mas ali a discussão é outra. Corinthians, Palmeiras, não é discussão de política, de ciências políticas, é da política rasa, né? Não numa política mais estruturada. Tá? Então, essa é a grande diferença. Aí ontem eu comentava isso com esse assessor de um político do PL, um político bolsonarista, eu falei assim, o que é mais fácil?
o político de centro ele se tornar um influencer e conseguir aparecer muito nas redes sociais, ou esse político, esse influencer, contratar pesquisa e ter informações pragmáticas na sua frente. Mas é engraçado isso, que o político de centro ele vem hoje aumentando a sua ocupação nas redes sociais, e ele e continua consumindo muita pesquisa, ou melhor, quando ele vai para as redes sociais, ele sabe o que a população pensa, ele vai e fala exatamente ali, ele entende a dor do seu cliente, que é o eleitor, diferente do político influencer, que ele acaba falando com todo mundo, tem um retorno da bolha dele, e ele acha que ele está falando com o Brasil, e não está falando com o Brasil, ele não consegue estourar essa bolha e atingir mais pessoas. Isso é um grande problema, é uma grande diferença. O político ali bolsonarista, vou falar mais especificamente sobre bolsonarista, desse político bolsonarista, se ele conseguisse consumir pesquisas, ele entender melhor o que pensa a população sobre diversos assuntos, perceberia a ignorância do eleitor, no geral, sobre muitos assuntos, e aí ele ia começar a melhorar a sua comunicação, não ia falar apenas para a sua bolha. O segundo ponto eu queria falar assim, é um outro ponto que eu coloquei aqui, a gente tem uma fragmentação partidária no Brasil muito grande, então a gente tem vários partidos ali de centro, na verdade a gente não tem um partido de direita, a gente tem alguns partidos de esquerda, mas a gente não tem um partido de direita, então a gente tem hoje uma organização melhor aqui na esquerda, né? E a gente tem uma desorganização do lado direito e uma fragmentação até dentro de um partido que possa se chamar de direita, e um centro que, na verdade, ele é fragmentado, mas ele é organizado através do pragmatismo. Então, a gente tem diversos partidos de centro que ali a gente não está no mesmo partido, mas a gente entende aonde a gente tem que entrar junto e a gente vai junto. Então, essa fragmentação política, apesar de existir, o pragmatismo une esses partidos de esquerda e esse centrão, com o seu pragmatismo, deixando de lado a ideologia, e ali ele consegue, nessa verdade, nesse momento, se juntar. Outro detalhe importante é que a gente percebe que o centro ele tem um controle maior do orçamento, mas é claro que ele tem um controle maior do orçamento, porque se ele é fragmentado, ele trabalha de forma ideológica, ele tem mais votos, ele tem mais peso na balança. Ele está, apesar da gente perceber assim, eu já discuti isso quando eu falei sobre voto espontâneo aqui para presidente, que a gente percebe que a gente tem hoje dois grandes personagens na política brasileira, que é Lula mais à esquerda e Bolsonaro à direita. Esse centro ele domina a política nacional, e ali ele entende para que lado ele deve caminhar. Você falar, poxa, o centro em 2002 esteve do lado do Lula, 2006 do lado do Lula, ele está sempre do lado que ganha. É claro que ele está sempre do lado que ganha. Ele estuda, ele entende o que o Brasil quer, ele entende para que lado o Brasil quer remar, e aí ele embarca no barco que ele percebe que não afunda. E se ele perceber que um barco está afundando, ele vai abandonando aos poucos. E quando a gente fala de controle de orçamentos, é claro, porque são vários partidos, eles ocupam mais espaços dentro do Congresso Nacional, e a gente tem uma eleição que as pessoas, infelizmente, elas não conhecem como é feita uma eleição de mesa diretora e acabam falando besteira, achando que alguém tem poder de tirar o voto. E eu sempre falo uma coisa interessante aqui para os meus clientes, é o seguinte: o poder, as grandes discussões, elas não estão na internet, elas não estão gritando em cima de um palanque. As grandes soluções do país, de uma cidade, até da sua casa, ela está naquele momento do cafezinho, naquele momento sozinho ali com você, naquele cafezinho que o pessoal fala assim, ó, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tá? Então, infelizmente, e aqui novamente falando mais para os políticos bolsonaristas, eles deixam de fazer política quando eles não conversam com todo mundo e acabam indo para a internet e revelando o que pretende fazer, gritando tal. Isso aqui, ele, como eu voltei a falar, ele consegue formar uma base, uma bolha, que é perigosíssima, porque a gente aparece um novo personagem, um novo influencer, que ele vai acabar rompendo, quebrando essa fidelidade que os eleitores têm momentânea sobre esse eleitor, esse político influencer, ele acaba levando para o outro. Então, o terceiro ponto aqui, o controle do orçamento. E aí que tem uma ligação direta com o controle do orçamento, é a capilaridade eleitoral.
E quando eu falo isso, é sensacional, e aqui um elogio aos políticos de centro, sinceramente, porque assim, eles são muito inteligentes em entender que, por exemplo, eu vou falar do estado de São Paulo, nós temos 15 mesorregiões, nós temos 64 micro-regiões, e você tem 645 municípios. O que acontece? O político de centro, como ele faz a política ali, ele pisa no chão ali, ele vai conversar com as pessoas, você não vai ver um político de centro gritando na internet ou fazendo algum absurdo, se alguma movimentação que chame a atenção. Em compensação, nesse momento agora, tem um assessor de um político de centro, ou o próprio político de centro, tomando um café com um prefeito numa cidade. Ele está ali onde esse prefeito já vai chamar 3, 4 vereadores e falar assim, olha, na próxima eleição a gente precisa apoiar o prefeito tal. Porque ele tem controle do orçamento, ele mandou dinheiro para esse prefeito, como ele fez pesquisa ali, ele sabe o que ele tem que atender para aquele prefeito e não manda dinheiro para fazer uma ponte onde as pessoas estão reclamando de falta de ambulância, por exemplo. Então ele pega, manda o orçamento certo, ele vai lá no dia da entrega da ambulância, e se ele não puder ir, o assessor dele vai. Então, quando ele tem assessores que atendem uma região. Tá? Então, por exemplo, eu estou na região metropolitana da Baixada Santista, a gente tem o Vale do Ribeira aqui perto, então o político de centro, ele tem um assessor que atende essas cidades, quase todo dia ele está em uma cidade conversando, ele pega o carro, vai estar uma cidade, ou vem ver o prefeito tal, conversa com o vereador tal. Cria-se uma relação ali de amizade, cria-se uma relação não de dependência, mas assim, o vereador fala, pô, legal, eu queria ir para Brasília, o deputado me recebe? Claro que te recebe. Ah, eu vou para São Paulo atender, falar com o deputado estadual, será que ele me recebe? Claro que recebe. E aí, essa relação vai sendo criada uma relação que quando você percebe, quando chega o momento eleitoral, que todo mundo vai para a internet gritar, vota em mim porque eu quero isso, eu quero fora esse, eu quero anistia para não sei quem, ou sem anistia, tá bom, enquanto está acontecendo isso, tem um monte de deputado, de vereador indo de casa em casa, liderança regional, fala assim, olha, vamos lá, você precisa... Vota no deputado tal, ele que ajudou a gente, ele que mandou ambulância, ele vai atender, ele tem um programa assim. Tá? A gente tem um monte de formiguinha andando pelas cidades, trabalhando, enquanto chega alguém gritando aqui, achando que todo mundo está vendo ele. Quem está vendo ele? Quem já está inscrito no canal, quem é seguidor do Instagram, esse cara está vendo. E às vezes também não vê, com grande risco dessa campanha ser rachada pelo novo nome, um novo influencer que vai romper esse caminho que até então existe. E aí, quando eu falo de capilaridade eleitoral, de novo falando para bolsonaristas, o que é mais fácil? Esse deputado bolsonarista continuar fazendo esse trabalho nas redes sociais e aí ele ter capilaridade, ele começar a ter contato, chegar lá numa cidade, conversar com as pessoas, criar uma base eleitoral, ou ele continuar, ou ao contrário, né? O deputado de centro que tem capilaridade, deixar de ter capilaridade para gastar tempo nas redes sociais. Então, novamente, o centro é forte porque ele tem capilaridade. Ele conhece um deputado de centro no estado de Minas Gerais com 853 municípios. Eu sei que é quase impossível, mas com certeza nas regiões ali tem gente que vai trabalhar para ele. E às vezes não custa dinheiro, às vezes é um abraço, às vezes é uma confiança, alguma coisa assim. E por fim a gente fala de governabilidade. Quando a gente percebe, desde a redemocratização do país, desde lá de 1985 tal, desde a Constituição de 88, não teve um governo que o centro não participou. Porque ele sempre esteve ao lado, ele sempre esteve construindo o orçamento. Na hora de construir o orçamento, como eu estou com a caneta na mão, eu vou ali ajudar os meus companheiros de partido, os meus companheiros de centro, e ali também a gente tem que entender que no Congresso a gente tem amizade, então às vezes o deputado é de um lado, mas ele tem uma amizade ali com o relator, ou pô, me ajuda aqui, tal, minha região, e aí tem um outro problema, né? Você quando fala isso, fala assim, pô, mas que sujeira, tal. Gente, você tem ali um orçamento e aí você tem ali uma obrigação, uma preocupação com os municípios da tua região. O que você faz? Você fala assim, não vou sentar para conversar com esse cara que se dane meus eleitores. Não, pelo contrário, você vai lá conversar, vai tomar um cafezinho, o poder está, as grandes decisões estão no almoço,
num cafezinho, num esquinho à noite, tá? Numa casa fechada, não é na frente de todo mundo. Então, toda vez que me perguntam sobre centro, eu falo para vocês que eu tenho um respeito muito grande pelos deputados, pelos políticos de centro, porque os políticos de centro eles jogam o jogo da política, tá? E eles estão aprendendo a como fazer para aumentar o seu poder. Na verdade, é mais fácil para os partidos de centro trazer um influencer que vai ter aí um número de votos interessante para puxar todo o partido para cima, do que simplesmente você pegar e tentar se transformar num influencer. Perceba que o centro, ele é um partido, eles são pessoas muito inteligentes. Eu não quero citar nenhum deputado, nenhum senador de centro aqui, para de repente eu possa esquecer algum, mas eu tenho assim uma admiração, porque eles fazem a política. São taxados de diversas formas negativas na televisão, no rádio. A população começou a ter uma imagem muito negativa do centro, mas é quem acaba jogando a política. Né? Não tem um presidente da República, quando senta, ele não governa sem o centro. E aí quando ele governa com o centro, ele é obrigado a governar com o centro, acabam culpando esse presidente. Esse presidente se vendeu, tal, não sei o quê. Senhores e senhoras, não existe política sem consenso. Não existe política sem conversa. Nos Estados Unidos, você tem votações ali que até democratas votam numa lei do Donald Trump. Porque assim, tudo é consenso, tudo é conversa. Que ganha é a maioria. Você não vence numa pauta com pouco voto. Então, como você consegue votos? Consenso, conversa. Como que você se mantém no poder? Você tem que ter uma influência nas redes sociais. Posso dizer para vocês que cada vez menos. Em compensação, cada vez mais capilaridade, mais trabalho, com muita informação. Novamente aqui falando de pesquisa, que é apesar do ser cientista político e amar falar sobre política, mas falando sobre pesquisa. Não existe político bem-sucedido que não trabalhe com pesquisa. Não existe. Não existe prefeito bem-sucedido, não existe vereador bem-sucedido, não existe deputado bem-sucedido, senador, governador, presidente da República. Se ele não tiver informação na mão real do que realmente pensa a sua população, ele não tem condições de tomar decisões. As decisões que ele tomará serão decisões assim, porque alguém falou, ou porque um grupo nas redes sociais disse, e eu ali vou e tomo uma decisão achando que a minha decisão está correta, e aí eu descubro que não. Então, por que eu digo isso? A gente tem em 2026 novamente eleições, e o que novamente eu percebo? Quem procura o IBESP são políticos de centro. Olha, Marcelo, quero pesquisa na minha região, no meu estado, porque eu quero entender como está a avaliação do presidente, para saber, poxa, para que lado que eu vou? Como está a avaliação do meu governador? Que candidatos que tem a governador? Quem seriam os possíveis senadores? Eu pego, como é que está o meu grau de conhecimento? As pessoas me conhecem? Como é que está a minha imagem para quem me conhece? Qual é o meu potencial de voto? Perceba que esses deputados estaduais e federais, principalmente, senadores também, de centro, eles estão preocupados com a imagem dele, se estão conhecendo. Por quê? Porque aí ele vai chegar naquela região que ele ajudou bastante e vai falar assim, por que não estão falando de mim? As pessoas não lembram que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu mandei tantos milhões para isso, tantos mil reais para aquilo. Ele vai chamar os vereadores e falar assim, por que meu nome não está sendo trabalhado? Vamos então trabalhar, vamos montar aqui um planejamento. Quando a gente faz a nossa pesquisa aqui, a gente já deixa pronto um pré-planejamento aí de distribuição de material gráfico, e aí faz uma distribuição de material gráfico, começa a impulsionar naquela região, lembrando para os eleitores do que ele fez, entendeu? Então começa um trabalho, um planejamento desde já. E infelizmente não, mas felizmente, porque graças a Deus o IBESP é um instituto que está há 20 anos trabalhando e só crescendo, mas assim, o que eu percebo que políticos de esquerda, novamente, consomem isso de pesquisa, políticos de direita não consomem pesquisa, mas eu vou dizer assim, porque de repente tem algum lapso, em compensação os eleitores, os políticos de centro consomem isso de pesquisa. E aí eles têm muita informação, então enquanto tem gente gritando nas redes sociais para
500 mil eleitores, que uma boa parte não vai votar nele, vai ter ali 50, 60, 70 mil votos, a gente tem milhares de formiguinha andando pelo país, batendo de porta em porta, lembrando o nome, entregando um jornalzinho e fazendo a política como ela sempre foi feita. E aqui eu queria, não vou lembrar o nome do jornalista, mas o jornalista do estado de São Paulo, ele fez uma matéria que descreveu o que eu venho falando há muitos anos e que aqui vem só corroborar o que eu estou falando nesse momento. A política ela deve voltar a ser analógica. O eleitor está cansado dessas redes sociais. Está cansado desse distanciamento que o político teve a partir do momento que criou suas redes sociais. Houve uma aproximação interessante, né? O político começou a ficar muito próximo. Agora eu xingo ele, agora eu falo com ele direto, tal. De repente, o eleitor falou, não, espera um pouco, eu quero o cara que volte aqui na minha cidade, vai lá no prefeito, senta no palanque, manda dinheiro para minha cidade e para de ficar na internet falando diariamente, às vezes, e não chegando a informação para mim aqui. Às vezes chega, às vezes eu nem sei quem é direito, não sei o que ele pensa sobre vários assuntos. Tá? Então, só relembrando os 5 pontos que eu coloquei aqui. Por que o centro é e continua sendo enorme no Brasil e com todos os méritos, tá? Que eu estou elogiando o centro. E eu não gosto que chame de centrão. Acho que centrão foi uma forma de tentar denegrir a imagem dos políticos que estão trabalhando lá. Primeiro, uma base pragmática, sabe, através de pesquisa, para onde caminhar. Não é ideológica. Claro que todos eles têm algum tipo de ideologia, mas eu coloco o meu mandato em primeiro lugar. Segundo ponto, a fragmentação partidária, mas elas são fragmentadas, mas quando precisam se unir através de uma pauta, de um interesse, seja bom ou não, mas eles vão, eu estou falando aqui de manutenção de poder, eles se juntam. Terceiro ponto, controle do orçamento, eles sabem como trabalhar com orçamento, sabem como ocupar espaço. Por exemplo, aqui agora me vem à cabeça, você tem em todos os estados, você tem ali a associação de prefeituras, de São Paulo, a gente tem a APM, Associação Paulista de Municípios, que é tocada ali pelo Fred, que é ex-prefeito de Campos do Jordão. Aí você tem, então, lá já foi tocado, que é o Fred, se eu não me engano, é do PSD. Já foi tocado pelo Marcelo Barbieri, que é antigo do MDB. Então, assim, você percebe uma preocupação de um partido ter um pezinho dentro da associação de prefeituras. Por quê? Porque vai ter contato, vai ter portas e tal. Então, quando a gente fala de controle de orçamentos aqui, a gente fala isso também, porque, olha, eu estou mandando dinheiro para os municípios de meu interesse. Quarto, capilaridade eleitoral. Isso é sensacional. Quando a gente faz uma pesquisa aqui em um município, a gente mostra a necessidade de ter capilaridade ali. A nossa pesquisa que a gente faz nessa sala que vocês estão vendo aqui, a primeira preocupação é da gente falar com a cidade inteira, a maior capilaridade possível. A última pesquisa nacional que nós fizemos agora, a gente falou com mais de 500 municípios. Percebe? A gente tem 5.570 municípios, às vezes sai uma pesquisa nacional, falamos com 140 municípios, não, eu quero falar com o Brasil inteiro. Então, capilaridade eleitoral, você tem que ouvir lá o bairro, lá do fundinho e tal. E, por fim, a governabilidade. Desde sempre, o centro domina, porque em cima de todos esses outros 4 pontos aqui, ele sabe como trabalhar. Tá bom? Então, se você que é um político de direita se sentiu ofendido, por favor, me desculpe, mas preste atenção no que eu estou falando, eu não falo isso à toa. Preste atenção na necessidade de você ter informação. Você, deputado federal, você tem dinheiro para realizar pesquisa, você tem dinheiro para realizar um bom trabalho de capilaridade do seu trabalho, você tem dinheiro no orçamento para fazer uma destinação mais interessante, tá? Mais inteligente da sua verba. Se você é político de esquerda que realiza mais pesquisa, que trabalha, que tem um pouco mais de capilaridade, tem mais ocupação em sindicatos, tal, mas falta também ter pesquisa para entender melhor o que pensa a população. E você de centro aqui, nesse contexto que eu falo, é claro que a gente tem políticos bons e ruins de todos os espectros, né? Mas assim, você político de centro, o meu elogio, porque você sim consegue correr atrás e fazer a política como ela deve ser, tá bom? Um grande abraço e até semana que vem.